Você já imaginou morrer como rei e renascer num mundo cheio de magia, monstros e segredos? Hoje a gente vai mergulhar nos 10 primeiros capítulos de The Beginning After the End, um mangá que mistura reencarnação, poder e evolução como poucos. Eu sou Bernardo e esse é o seu mangá, o canal onde leitura boa é levada a sério. Então já se inscreve, ativa o sininho e vem comigo descobrir se esse começo vale mesmo a pena. Geralmente lemos histórias sobre fracassados e fracos que morrem e reencarnam apenas para se tornarem extremamente poderosos depois. Mas esta história é sobre um rei que já tinha muitas conquistas em sua trajetória antes de morrer. A razão por trás de sua morte continua um mistério, mas após a morte ele abre os olhos como um bebê. E ao contrário do quarto luxuoso digno de um rei que ele esperava, ele acorda em uma casa humilde. O nome de sua mãe é Alice, uma mulher de bom coração, e seu pai é Reynolds, um homem carismático e confiável, se você puder ignorar suas atitudes infantis ocasionais. A era em que o rei renasce é muito mais arcaica. Após observar seu entorno por semanas, o rei finalmente chega à conclusão de que aprendeu tudo o que esse mundo tem a oferecer. Mas é então que ele descobre que está errado. Mais tarde, ele descobre que esse mundo tem magia, quando sua mãe usa magia de cura para tratar um ferimento causado pelas travessuras de seu pai. É nesse momento que o rei percebe que há muito mais neste mundo do que jamais imaginou. E, para ser brutalmente honesto, ele percebe que, na verdade, não sabe nada sobre ele. O tempo passa, e assim que o rei consegue engatinhar, ele frequentemente escapa do berço para ler livros e expandir seu conhecimento sobre esse novo mundo. Desde que descobriu esse lugar, ele tem saído escondido todas as noites para aprender mais. Ele descobriu que o mundo em que nasceu é formado por 3 grandes reinos. Elenoá, o reino élfico nas profundezas da floresta. Dar, o vasto reino subterrâneo, lar dos anões. E Safan, o reino dos humanos, que também é a região mais populosa. Tanto este mundo quanto o anterior compartilham um sistema monárquico, mas aqui o governo é passado por herança, não conquistado. O que basicamente significa que este mundo é muito menos desenvolvido em comparação ao seu antigo. Ele percebe que a razão pela qual não houve avanço tecnológico é a presença da magia. Ele tem estudado os fundamentos da magia desde então. Em seu mundo anterior, havia uma força vital chamada Ki, que os praticantes usavam para fortalecer seus corpos e armas por meio de treino rigoroso. Mas neste mundo, existe uma força semelhante chamada Mana. Porém, ao contrário do Ki, que existe apenas dentro da pessoa, a Mana está presente em todo o ambiente. O poder de controlar a mana é, em grande parte, genético. Aproximadamente 1 em cada 100 crianças a possui, e ela pode ser usada de várias maneiras. As 2 formas mais comuns são reforço, aumentação e conjuração. Reforçadores aumentam seus corpos com mana, o que lhes permite ter força, defesa e agilidade incríveis. Entretanto, sua fraqueza está no alcance limitado. Por outro lado, conjuradores emitem mana para o exterior, curvando o ambiente à sua vontade. Mas para lançar um feitiço, eles precisam complementar seu próprio núcleo de mana com mana do ambiente. Curiosamente, sua mãe é o que chamam de uma desviante, mais especificamente uma emissora. Desviantes são magos raros com habilidades únicas, e emissoras, como sua mãe, se especializam em mana restaurativa. De acordo com o livro que ele leu, o primeiro despertar de um mago ocorre entre o início da adolescência e o final da juventude, quando seu núcleo de mana, Mana-Core, se manifesta. O conceito de núcleo de mana parecia estranhamente semelhante ao centro de Ki de sua vida passada. No antigo mundo, as crianças aprendiam a meditar e sentir os fragmentos de Ki espalhados pelo corpo, reunindo-os em um único ponto para formar esse centro. Mas quando nosso pequeno rei decide tentar essa técnica, para sua surpresa, ele acerta de primeira. Embora sua mãe o interrompa antes que ele consiga fazer algo significativo. O tempo passa e 2 anos voam. Ainda assim, Alice sente que não compreendeu totalmente seu filho. Ela está aprendendo sobre ele aos poucos, parte por parte. Ela o nomeou de Arthur, e ele é a coisa mais preciosa e adorável da vida dela. Um dia, ela nota seu marido ensinando o pequeno a balançar um graveto e lutar, o que a deixa furiosa, porque o bebê mal consegue engatinhar. Alice adora registrar tudo, mantém um diário diário, e momentos como esses sempre a fazem sorrir. Ela também percebeu que Arthur simplesmente adora visitar a pequena feira de comerciantes no centro de Ashborough. Então, ao invés de fazer compras 1 ou 2 vezes por semana, ela começou a ir ao centro quase todos os dias. Claro, ela se convence de que não está mimando ele com isso. É tudo por motivos educacionais, já que Arthur ama aprender e ver coisas novas. E os alimentos frescos que ela pode trazer diariamente são apenas um bônus. Observando Arthur crescer tão rápido, ela às vezes se pergunta como ele será quando for mais velho. Com Ray como pai, ela tem certeza de que ele terá interesse em se tornar um aventureiro. Mas ela não consegue evitar de se preocupar. Ela só espera que ele tenha mais sorte do que os adolescentes ingênuos que sonham em chegar lá como aventureiros. Agora, se ao menos ela pudesse fazer algo sobre o hábito constante dele de invadir o escritório. Ela já até cogitou mover o berço dele para lá, mas essa decisão fica para outro dia. Até agora, esse é o panorama do que Alice aprendeu sobre seu filho nos últimos 2 anos. Um dia, enquanto Arthur observa pela janela, ele vê seu pai se preparando para fazer magia. Reynolds fecha os olhos para se concentrar. A intensidade da concentração dele deixa Arthur cheio de curiosidade, ansioso para ver que tipo de magia será. De repente, pedrinhas no chão começam a flutuar,
à medida que Reynolds atinge o pico do encantamento. Os detritos sobem apenas alguns metros no ar. Arthur fica completamente decepcionado com isso, enquanto Reynolds parece muito satisfeito. Arthur fica igualmente desapontado ao ver seu pai levar 3 minutos de total concentração só para erguer algumas pedrinhas no ar. Ele não consegue evitar pensar que teria sido mais fácil fazer isso com as mãos. Nesse momento, Alice se junta a ele na janela. Ao olhar para fora, sua expressão muda para irritação leve ao perceber que seu marido destruiu o jardim da frente. De novo. Até agora, Arthur aprendeu que seu pai é um reforçador, o que só aumenta sua curiosidade sobre si mesmo. Ele se pergunta o que será quando seu núcleo de mana despertar. Depois de observar o pai por um tempo, Arthur decide se retirar. Ao tentar descer do banco, ele tropeça e tem dificuldades. Seus olhos estão semicerrados de tanto se concentrar, mas Alice interpreta mal, pensando que ele está com sono. Ela o pega no colo, decidida a colocá-lo para dormir. Mas o pobrezinho rapidamente junta as mãozinhas e implora para poder estudar em vez disso. A inocência que ele transmite é tão intensa que Alice simplesmente não consegue resistir ao pedido. Arthur se senta com um livro maior que ele mesmo aberto à sua frente. De repente, um estrondo ecoa do lado de fora. Alice teme que seu marido desastrado tenha derrubado mais uma árvore. Ela corre para investigar, deixando Arthur com uma oportunidade de ouro para praticar a formação de seu núcleo de mana. Veja bem, além de acumular conhecimento sobre este mundo, o maior feito de Arthur até agora tem sido o progresso na formação do seu núcleo de mana. Nos últimos 2 anos, ele moveu pacientemente dezenas de milhares de fragmentos minúsculos de mana dentro de seu corpo, reunindo-os próximos ao plexo solar. Arthur entende por que normalmente leva até a adolescência para um núcleo de mana se formar naturalmente. Os fragmentos se movem extremamente devagar, o que torna a tarefa exaustiva tanto física quanto mentalmente. Mas o esforço incansável do garoto não foi em vão. Ele está quase lá. Falta apenas uma última peça. Assim que ele posiciona esse fragmento final, uma explosão ocorre dentro da casa, obliterando toda a estrutura em uma única explosão poderosa. Do lado de fora, Reynolds instintivamente protege Alice, abraçando-a para protegê-la do calor e dos destroços. Quando a poeira finalmente assenta, o casal devastado se depara com sua casa em ruínas. Alice está em choque, tomada pelo desespero, e correm para os escombros procurando o filho. Reynolds empurra os destroços freneticamente, mas ao encontrar seu filho, a preocupação se transforma em choque, e depois em admiração. Ali, em meio à destruição, seu filho flutua tranquilamente no ar, como se nada tivesse acontecido. Arthur parece completamente calmo, seu corpinho cercado por um brilho suave de mana. Após formar seu núcleo de mana, o pequeno finalmente pousa no chão e consegue sentir a presença do núcleo dentro dele. Ele já começa a apreciar a sensação de ter um núcleo de mana, e até as árvores ao redor parecem mais verdes. Mas então ele percebe que sua casa foi destruída, e não tem ideia de quem, ou o que, causou aquilo. 5 anos se passaram desde o acidente, com sua mãe ensinando-o a ler e escrever. Arthur também vinha aprendendo o básico da manipulação e da amplificação de mana. No começo, como seu corpo era pequeno demais para duelos, eles focaram em exercícios físicos básicos. Não faz muito tempo, seu pai decidiu que finalmente era hora de Arthur treinar com a espada de madeira que ele havia recebido em seu 3º aniversário. Reynolds o leva para fora para treinar, e enquanto Arthur está ali com sua recém-adquirida espada de madeira, seu pai segura um galho de árvore e diz para ele igualar o fluxo de mana com a respiração. Assim como seu coração ou pulmões, seu núcleo de mana é só mais um órgão, explica seu pai. Mas Arthur não acha que essas instruções tão abstratas e vagas vão ensinar algo útil para alguém que tem literalmente 4 anos de idade. Arthur assume sua postura e troca alguns golpes brincalhões com o pai. O duelo se arrasta, com Reynolds claramente se divertindo, mas Arthur vai ficando cada vez mais frustrado. Nosso garoto sabe que seu pai não vai deixá-lo ir embora até que ele consiga realizar algo notável. Sem outra escolha, ele reúne coragem e balança sua espada de madeira com força suficiente para quebrar o galho que o pai segurava. Depois desse movimento significativo, ele imediatamente expressa o desejo de voltar aos seus estudos. Quando nosso garoto volta aos estudos sobre magia, aprendemos que nesse mundo, a força é medida pela cor do núcleo de mana de uma pessoa. Os núcleos começam pretos, manchados por impurezas como sangue e outras partículas dentro do corpo. Com o tempo, à medida que essas impurezas são filtradas, a cor do núcleo muda, tornando-se mais pura e poderosa. A progressão vai do preto ao vermelho, laranja, amarelo, prata e finalmente branco. Cada estágio é dividido em 3 tonalidades: escura, sólida e clara, sendo que as tonalidades mais claras significam maior pureza e força. Enquanto nosso garoto está profundamente concentrado, sua mãe o interrompe, pedindo para ele entrar e jantar. Enquanto todos se sentam para comer, Arthur sente uma irritação crescente com as constantes interrupções em seus estudos. Reynolds começa a falar sobre encontrar um mentor adequado para Arthur desenvolver ainda mais suas habilidades. E aí, curtiu essa leitura de The Beginning After the End? Se você gostou, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo novos capítulos e conteúdos épicos como esse.
Em breve tem mais capítulos chegando por aqui, então ativa o sininho para não perder nada. Obrigado por assistir até o fim e nos vemos no próximo capítulo.